Oi, pessoal, hoje vamos aprender a parte de baixo aqui do biquíni Carla, tá bom? Lembrando que ele tá assim com esse excesso porque a manequim, né, é pequena, se vocês me entendem, tá bom? Mas isso aqui é pro tamanho M, gente. Então todo o passo a passo vai estar aí disponível para vocês agora a seguir, certo? Vou explicar umas coisas antes, porque se faz necessário para vocês entenderem bem, ok? Olha, super lindo ele fica, tá? Pra quem tava em dúvida sobre o caimento, né? Tá aqui já com elástico, olha certinho. Ok? Ele fica bem esticado. Não aparece o elástico, como vocês podem ver, então não se preocupem, ok? Vou estar explicando também a medida do G e do GG, então minha filha não pula nenhuma etapa, porque senão você vai perder alguma coisa, certo? Tô virando aqui a Malu para vocês verem bem o caimento, tá? Então, gente, fica super legal. Deixa eu posicionar aqui pra eu não cair. Que a bichinha tá pra cair aqui. Ok? E é isso, meus amores. Espero que gostem da aula. Gente, e hoje a gente vai utilizar o Clea Mil, tá bom? Que é esse fiozinho aqui, 100% algodão. Aqui dentro desse novelo, ele vem 1000 metros, tá, gente? Então ele rende bastante. Só que a gente vai utilizar ele com fio duplo. Geralmente, quando é o fio 1000 aqui, a gente sempre utiliza ele duplo, ok? Então, para vocês, né, que não entendem tanto, a gente utiliza ele duplo. Então, por favor, prestem atenção nisso, certo? Olha, essa cor aqui é bem bonita, tá? Essa aqui é a cor Chiclete 3131, certo? Não se preocupem que na descrição do vídeo eu vou deixar a referência de cores, tá? Então, se tu tiver dúvidas, tu vai na descrição e vê certinho, certo? Você pode utilizar outros fios, tá? Não precisa ser necessariamente esse aqui. E aqui do lado, olha, vai aparecer aqui uma lista dos fios mais próximos desse aqui para você utilizar. E claro, se você quiser utilizar os fios próprios para biquíni, são esses aqui do outro lado, ok? Estão aparecendo aí na tela. E claro, se você quiser também utilizar fio Charme ou fio Bela, pode usar porque o biquíni é seu. Você só tem que se atentar à questão das medidas que eu vou repassar para vocês para você fazer certinho. Vamos utilizar uma agulha 1,75 para esse fio. Caso você tenha dificuldade de saber, né, a numeração que você precisa, consulte sempre o rótulo aqui, ó, tá? Do seu fio, do seu novelo, porque sempre vem especificando, ok? Mas se for um fio 1000, aí você utiliza ele duplo com agulha 1,75 ou maior se for o seu caso. Vamos utilizar também uma tesoura, agulha para os arremates e o elástico, né? Que é a nossa aplicação aqui de hoje, ok? Que é o elástico aqui, ó, São José, certo? A largura 6 mm, que é o que eu mais indico. Mas se vocês acharem menor, não tem problema, pode usar também, ok? E quem utiliza outro elástico também não tem problema algum. Não pula nenhuma etapa do vídeo porque eu vou te ensinar hoje nessa aula o tamanho M, mas também vou te dar os centímetros e dicas para fazer o tamanho G e GG. Então, minha filha, não pula a aula que ela tá completa, tá bom? E você vai arrasar quando você terminar a sua peça, ok? Então é isso. E bora pra aula. Então, meus amores, a gente vai iniciar sempre pelo fundo da nossa peça, né? Que é para fazer a base inicial. Então, a gente vai fazer o seguinte, observem primeiro para depois você fazer a sua medida certinho, tá? Peguei meu fio, né? Posiciono minha agulha aqui, faço aquele Ezinho para a laçada inicial, certo? Com a laçada inicial em mãos, a gente vai trabalhar as correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz 14 correntes aqui, pego minha fita métrica e venho medindo aqui, olha. Aqui eu tô com 5,5 centímetros praticamente. Fiz 14 correntes, tá? E por que eu pedi para vocês observarem primeiro? Porque a gente nunca sabe o número de correntes que a gente vai iniciar. E por que eu tô explicando isso? Porque, de repente, você não tem o mesmo fio que eu. Você vai utilizar outro fio e uma agulha maior. E aí você não vai fazer a mesma quantidade de correntes que eu fiz para começar o trabalho. Então, é sempre necessário que você entenda a sua pontuação, né, no sentido aqui das correntes, independente do fio que você estiver utilizando, para trabalhar por centímetros e não por carreira ou quantidade de correntes, tá bom?
Então, por exemplo, pega um caderno, anota o nome do fio que tu tá utilizando, vê o tanto de correntes que tu precisa pro tamanho X e anota. Por exemplo, pro fio Bella Fashion, eu preciso iniciar com tantas correntes. Pro fio Charme, preciso de tantas correntes. Entendeu? Então sempre anota, porque isso vai te fazer toda a diferença depois quando você for confeccionar novamente uma peça igual, tá? Então eu fiz aqui 14 correntes, peguei a minha fita métrica e deu o quê? 5,5 centímetros. Então aqui eu vou tentar trabalhar a partir disso. Fiz 14 correntes, olha, eu vou prender aqui, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Eu laço meu fio e na 14ª corrente eu vou trabalhar um ponto alto, certo? Laço meu fio, na próxima correntinha, um ponto alto. E aqui, claro, vou trabalhar ponto alto até chegarmos lá no final, que é o início da carreira, ok? Gente, fiz aqui uma quantidade pro fundo, olha, com as correntinhas que eu iniciei, né? Vocês viram, fiz 14 e depois eu confeccionei 3 para virar e voltar novamente. Então, assim eu totalizo 15 pontos altos ao todo, certo? Quando eu fizer esse início aqui, independente da quantidade de correntes que eu comecei aqui, podia ter sido 12, 13, 16, enfim. Independente da quantidade, eu ia ter que parar aqui o meu trabalho, né? Pra quê? Pra pegar minha fita métrica novamente e medir aqui, pra ver se os centímetros ficou de acordo com o que eu preciso. Olha, no meu caso, ficou aqui, ó. Vou tentar posicionar pra vocês, tá? Porque desse ângulo aqui é diferente agora e eu tô tentando mostrar pra vocês o mais próximo possível. Olha, eu fiquei aqui com 5,5 centímetros, como vocês podem ver bem aqui, ó. Não chegou bem no meio aqui, mas já funciona, tá bom? Então, a base vai ser 5 centímetros, certo? Você vai utilizar essa base de 5 centímetros, tá? Na questão da largura, prestem atenção, 5 centímetros. Para o tamanho M, que é esse que estamos fazendo agora, e para o tamanho G, pro M e pro G, 5 centímetros iniciais, certo? Para o GG, você vai utilizar 6,5 centímetros ou 7, tá bom? Depende muito do gosto de quem vai confeccionar a peça. Então, vou deixar na tela para vocês para fixar bem a questão da largura inicial, tá? Para fazer o fundo aqui da calcinha, né, do biquíni. É 5 centímetros, tanto pro M e pro G, e pro GG, 6,5 ou 7, tá bom, gente? Então, quando você iniciar o seu trabalho, você vai fazer exatamente como eu expliquei para vocês. Partindo daqui, tendo os centímetros necessários, você vai subir as carreiras. Então, eu subo 1, 2 correntinhas, eu laço meu fio, faço 3 correntinhas, laço meu fio, e trabalho aqui ponto alto em cima de cada ponto alto, até chegar aqui no início.
Como vocês puderam ver no vídeo, eu apenas teci ponto em cima de cada ponto, certo? E aí aqui vai ser o seguinte, vamos para a segunda medida aqui das nossas peças. Então na tela novamente vai aparecer para vocês a medida necessária da questão da altura da sua peça, ok? Então você vai fazer o quê? Você pega a sua fita métrica novamente, ó, e você vai fazer agora para o tamanho M até os 5 centímetros, para o tamanho G, 6 centímetros, e para o tamanho GG, 7 centímetros, ok? Então na tela tá para vocês aí, printem, anotem e vamos fazer, ok? Então eu vou trabalhar novamente essa repetição aqui que eu acabei de fazer, pela quantidade que eu precisar para o tamanho específico que eu tô fazendo. Pro vídeo aqui é o tamanho M, tá bom? Então, se você estiver fazendo pro G, você faz a quantidade de centímetros necessária, e pro GG a mesma coisa, a quantidade de centímetros necessária para o seu tamanho, certo? Então vamos lá. E só para fixar aqui com vocês, eu vou repetir mais uma vez essa carreira, para não haver dúvidas. Então quando a gente chega no final, a gente vira aqui o trabalho, sobe uma, duas, 3 correntinhas. Sugestão, eu sempre subo 3 correntinhas hoje em dia porque eu quero que isso aqui expanda. E como a gente vai fazer o uso de elástico nessa peça especificamente, não tem problema dele ceder, porque ele volta ao normal, tá bom? Olha, então aqui eu trabalho ponto sobre ponto. Então é bem facinho. Chegou no final, vira o trabalho, sobe 3 correntinhas, trabalha ponto sobre ponto, até atingir os centímetros necessários. Tamanho M, 5 centímetros. Tamanho G, 6 centímetros. Tamanho GG, 7 centímetros. Certo? Então, eu espero que tenha ficado bem interessante essa explicação para vocês. Não pule nenhuma etapa do vídeo. Não é inscrita do canal, já se inscreve para ajudar aqui o Curumim. E isso me incentiva a trazer mais aulas detalhadas para vocês. Se você quiser alguma aula específica, comenta aqui embaixo. Chegando aqui no final da carreira, eu sempre pego aqui o último ponto, tá? Por mais que ele seja apertado aqui, ó, no meu caso ele fica bem apertado mesmo. Ó, mas eu sempre pego ele, ok? Que é pra minha base subir retinha, ó. Então, a gente vai trabalhar aqui, né, os centímetros necessários, certo? Eu vou fazer o meu aqui e já retorno com vocês quando atingir a marca que eu preciso. Amigas, retornei aqui com vocês, olha, eu fiz aqui, né? Olha que bonitinha essa base, fica, gente, bem retinha. Por isso que é interessante você sempre pegar, né, os dois lados aqui, ó, de cada pontuação, para poder seguir a base reta. Eu vou medir aqui com vocês para não haver dúvidas. Olha, ficou aqui certinho, ó, 5 centímetros. Deixa eu posicionar aqui. Ó, peraí. Deixa eu tirar aqui da agulha. Ó. Certo? Olha aqui em cima, 5 centímetros, ok? E essa aqui é a nossa base inicial para o tamanho M, tá? Recapitulando, tamanho G, 6 centímetros, tamanho GG, 7 centímetros. Por favor, observem e prestem atenção. A partir daqui, meus amores, a gente vai fazer um trabalho específico. Então, olha, se você estiver fazendo o tamanho M, você vai fazer exatamente como eu te explicar nesse vídeo. Se for o G e o GG, observe porque vai ter uma diferença, tá bom? Para esses dois tamanhos mais grandes. Então, olha, eu virei meu trabalho e subi aqui 3 correntinhas, certo? Eu vou laçar o meu fio, no próximo ponto da base eu vou trabalhar o meu primeiro aumento. Então, eu faço aqui, ó. Um ponto alto, 2. Então, aqui eu trabalhei 2 pontos em um ponto de base. Trabalho aqui ponto sobre ponto. Cheguei aqui nos pontos finais, então no penúltimo eu sei que eu tenho que trabalhar
1 e 2 para fazer meu aumento. E pego o terceiro sempre para não dar diferença na minha peça. Ó, vocês viram que eu não deixo muito apertado aqui o último ponto, né? Pra mim não há necessidade. E aí, gente, aqui a gente vai intercalar a carreira normal. Então, observe. Tamanho M, preste atenção. Tamanho M, você vai fazer 5 centímetros, aumento. Certo? Virou o trabalho, você vai fazer uma carreira sem aumento. Tamanho M, prestem atenção. Essa próxima carreira sem aumento. Ok? Tamanho G, você começa a aumentar aqui novamente, tá bom? O tamanho G não vai ter essa intercalação, tá bom? Só o tamanho PP, P e M. O G e o GG não tem. Então, quando você for virar, você que é tamanho G, tá? Que tá fazendo pro tamanho G no caso, você vai colocar aqui nesse segundo ponto, 2 pontos também, exatamente como fizemos aqui. Se for o tamanho M, segue o tutorial, que é o que eu tô ensinando, ok? E GG é a mesma coisa, tá? Você não vai fazer isso aqui, você apenas segue fazendo o aumento. Olha. E aí você tem esse trabalho aqui, tá? Essa especificação, como eu disse, somente no tamanho PP, P e o tamanho M que estamos confeccionando agora. O tamanho G você aumenta todas as carreiras, ok? E o GG igualmente aumenta todas as carreiras na lateral. Cheguei aqui no final, gente, eu virei meu trabalho e aqui eu vou trabalhar um aumento. 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio e no próximo ponto de base eu trabalho um aumento. Então aqui a gente tá fazendo aqui mais uma carreira de aumento. Cheguei aqui no penúltimo, já trabalhei um ponto aqui dentro e vou trabalhar mais outro. Fazendo aqui o meu aumento, certo? Pego aqui o último ponto da base. Ó, observa que eu alonguei o ponto, eu não fiz direto aqui para poder ele não ficar muito apertado. Ó. Finalizei essa carreira, ok? Vou mostrar uma coisa para vocês, olha. Observa que o fio, ó, tá vendo? Como mesmo ele sendo de algodão, ele vai ceder, mas quando ele tiver com o elástico aqui, ele não vai ceder e vai ficar lá no lugar para sempre. Ele retorna porque tem o elástico, tá bom? Viro o meu trabalho e aqui eu vou fazer uma carreira sem aumento. Então, faço 3 correntes, trabalho ponto sobre ponto. Ai, Júnior, você não vai falar quantas carreiras eu tenho que fazer, quantos centímetros? Te acalma que vai chegar esse momento. Eu tô te ensinando aqui, ó, devagar e calmo, tá bom? Então tenha paciência que crochê não é pra ser rápido não, mana, porque não é uma máquina, é uma pessoa que tá fazendo, certo? Trabalho aqui o último ponto. Então, tamanho M, foca aqui em mim.
a gente já fez uma carreira de aumento, uma normal, uma de aumento, uma normal. A gente vira o trabalho, faz 1, 2, 3 correntinhas, e aqui trabalha um aumento. G e GG trabalha sempre aumento no segundo pontinho e no penúltimo. No segundo pontinho e no penúltimo. Se você está fazendo G e GG, e se você seguiu as medidas que eu estou te dando desde o começo, porque a base fica maior, tá bom? A base fica maior. Então, se tu tá fazendo o mesmo tamanho que eu e quer fazer GG, não vai dar certo, tá? A sua base é maior e eu te passei as medidas lá no começo. Se você pulou essa parte, volta lá pra te ver exatamente qual o tamanho que você precisa iniciar. Olha, gente, e tá ficando assim a nossa peça. Agora a gente vai para mais uma carreira, então eu viro meu trabalho, faço aqui 1, 2, 3 correntinhas e vamos fazer aqui a última carreira, que vai ficar apenas ponto sobre ponto. Eu vou acelerar um pouco o vídeo para não demorar muito para vocês, tá? G e GG, lembrando, sempre faça aumento no segundo ponto e no penúltimo. No segundo ponto e no penúltimo. Quando eu retornar aqui, já vou passar as medidas para vocês de quanto a peça precisa a altura, ok? Então, fiquem de olho aí e não pulem o vídeo, porque senão vocês vão perder. Pessoal, fiz aqui essa última carreira que foi a sem aumento, né? Então, a gente ficou assim, ó. Aumento, sem aumento. Aumento, sem aumento. Aumento, sem aumento. Ok? Pro tamanho M, precisa dessa sequência. Tamanho M. O tamanho G, provavelmente, já vai estar mais largo aqui, porque o de vocês é diferente. O de vocês é sempre aumento em cada carreira, ok? E continuando a nossa aula aqui em tamanho M, a gente vai fazer aqui agora só carreira de aumento. Então, a gente vai trabalhar 3 correntinhas no próximo ponto, um aumento, e aqui nessa carreira apenas ponto sobre ponto. Chegou no penúltimo, trabalha o ponto de aumento, e a quantidade de centímetros vai estar disponível nesse momento aí na tela para vocês, enquanto eu confecciono aqui essa carreira. Para o tamanho M, vocês vão fazer até 21 centímetros. Ou 20 centímetros, e aí você completa com o elástico. Ok? Que vai ser posto depois. Para o tamanho G, vocês vão confeccionar até 22 centímetros e meio, certo? Ou vocês podem fazer 22 e depois completa com elástico. Para o tamanho GG, vocês vão fazer 23 centímetros e meio ou 24, tá bom?
E esse é o comprimento aqui da tua peça, tá? Olha, se você ficar com dúvidas, o comprimento, no caso, meus amores, será aqui, olha. Você vai pegar e vai medir, tá? No sentido assim de cima, ok? Olha, então aqui pro tamanho M eu tenho que fazer até 21 centímetros. Ó, eu tô marcando aqui, tá? Ó, do 21 pra cá. Até 21 centímetros. Aí, a partir da última carreira que a gente trabalhou aqui sem aumento, olha, agora a gente trabalha só aumento em cada carreira, tá bom? Tamanho M. Tá bom? Pra quem tá trabalhando tamanho M, tá? E pegou aí o esquema, olha, eu vou repassar de novo pra vocês. A gente fez 5 centímetros aqui, né? Certinho. Depois dos 5 centímetros começa aumento, carreira de ponto sobre ponto. Aumento, ponto sobre ponto. Aumento, ponto sobre ponto. E aí, a partir desse terceiro aqui, da terceira carreira de ponto sobre ponto, você já inicia somente aumento. Aumento, 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 aumento em cada carreira até você atingir os centímetros que eu passei pra você. Então, anota os centímetros, tira print, grava a tela, faz alguma coisa mais. Tenta deixar salvo essas questões, porque vão te ajudar em outra confecção. E aí sim, você pode utilizar o fio que você tiver disponível com base em tudo que eu já te passei. Início, o centímetro aqui do fundo e aqui, ó, do comprimento da peça, certo? Então, eu não vou aqui prolongar com vocês essa parte de carreiras de ida e vinda, porque a partir de agora a gente vai trabalhar somente, ó, aumento aqui no segundo ponto da base e no penúltimo. Para quem tá trabalhando G e GG, só vai trabalhar aí até os centímetros que tu precisa, porque o teu não teve diferença. A partir da tua base inicial, você apenas trabalhou carreiras de aumentos, ok? Então eu vou fazer o meu aqui, vocês vão fazer o de vocês, independente do tamanho. Aí eu retorno para irmos para a parte de trás da nossa peça, certo? Então vamos lá. Gente, coloquei aqui no ângulo de cima só pra vocês conseguirem ter uma melhor visualização, tá? E eu cheguei aqui já no tamanho M, olha, tá bom? Fiz aqui os centímetros necessários. Vou pegar a fita métrica aqui pra medir junto com vocês, olha. Então eu cheguei aqui, olha, a 20 centímetros e meio mais ou menos, e eu preciso de 21 aqui pra cima. Nesse caso, o que que acontece? O que que eu faço, né? Eu já completo aqui com o elástico, porque depois que a gente for fazer o acabamento de elástico, aí ele completa 21 centímetros sozinho. Mas não tem problema se você fizer 21 centímetros mesmo, porque aí fica até um pouco maior, tá bom? Mas no meu caso, como eu quero os 21 exatos, né, eu vou terminar aqui com a medida do elástico. Olha, porque ele não chegou, olha, a 21 certinho, é tipo um quebradinho aqui, sabe? Meio centímetros mais ou menos. Tá bom? Então aí só pra vocês, né, caso aconteça com vocês. Olha, mas a base fica assim, olha, fica bem bonita, tá, gente? Certo? Agora eu vou voltar pro ângulo que eu tava ensinando vocês, que aí fica melhor a visualização de pontos. Mas quando chega aqui no final, tá, dos centímetros que você precisava, né, e pro tamanho que você estava fazendo, você já corta aqui o seu fio. Certo? Ó, puxa aqui. Você vai pegar a sua agulha. Era até pra ter cortado um pouco mais de fio, mas eu não me atentei. Você vai, né, vir esconder o seu fio, ó, pro remate ficar bem certinho.
Claro que você pode esconder depois, sem problema nenhum. Quando você for fazer mais uma carreira, tá? Pode esconder assim. Mas eu já tô escondendo antes só pra facilitar aqui o meu trabalho e não ficar me atrapalhando, ok? Olha, então a gente vem escondendo aqui. Certo? Quando você esconde, aí você já corta seu fio, tá? Aqui na parte de baixo, a mesma coisa. Põe aqui o fio, ó. E aí você vem entrelaçando ele aqui. Eu vou entrelaçar aqui entre essa pontuação, porque daqui a pouco eu vou colocar mais uma. Aí ele prende bem, né? Aí eu venho aqui, olha. Já escondo por trás da própria pontuação. Ó. Certo? Escondo aqui o máximo que eu puder. Lembrando que não vamos forrar peça nessa aula, porque já tem uma aula aqui exclusivamente só para forrar biquínis, tá? Então você procura aí, ok? Que tá aí disponível. Uma aula completona para vocês aprenderem a forrar a peça de vocês, ok? Olha, então aqui a base tá pronta, tá? Agora a gente vai fazer a parte de trás. Quero lembrar vocês que isso aqui, ó, ele cede, ó. Certo? Olha como ele volta pro lugar. E é fio de algodão, ok? Ó. Beleza? Vamos lá para a parte de trás da nossa peça. Bom, gente, para fazer a parte de trás, a gente começa novamente com outra laçada, tá bom? Então, eu pego aqui e faço uma laçada. E eu vou vir aqui, ó, no sentido da frente dos meus pontos, tá? Mas se você quiser fazer por trás, não tem problema não. Olha, eu venho aqui, olha, no primeiro pontinho da base, vou colocar aqui meu fio, vou puxar e vou fazer um ponto baixo, certo? Esse fio aqui, ó, eu já vou esconder aqui dentro. Então, aqui eu vou apenas fazer ponto sobre ponto. Subir 2 correntinhas para dar altura aqui, ó, no ponto da base, trabalho um ponto. No próximo um ponto, e aqui apenas ponto sobre ponto. E já aproveito para esconder aqui esse fio entre essa pontuação e o arremate ficar perfeito, tá? Me conta aí nos comentários se vocês gostaram desse ângulo ou se vocês preferem o de antes, né? Que era por cima, assim, antigamente. Porque agora eu vou usar mais esse daqui, tá? Porque eu acho que vocês conseguem visualizar bem mais, né? Porque eu sei que tem gente que tem dificuldade e precisa ver exatamente o que eu faço, né? Pra recriar. E aí, eu preciso desse feedback de vocês, tá? Caso vocês tenham gostado desse novo ângulo aqui agora, né? Que fica bem mais próximo, olha. Me conta aí no comentário. Eu sei que tem gente que vai dizer assim, ai, tu fala muito, Júnior. Gente, não gostou da aula? Pode sair, não tem problema não, tá? Mas assim, o canal é meu e aí eu faço a aula do jeito que eu quero. Olha, eu tô chegando aqui no último ponto. Beleza? Fica desse jeito. E aqui a gente vai trabalhar, gente, lembrando que esse aqui é o tamanho M, a gente vai trabalhar 4 centímetros assim, ponto sobre ponto. Carreiras iguais. A quinta carreira vai ter diminuição. Gente, dando continuidade aqui. Vocês viram que eu fiz aqui uma carreira igual. E eu tenho que completar mais algumas carreiras até atingir 4 centímetros. A frente foi com 5 centímetros, né, pro tamanho M. Lembrando, pro tamanho M foi 5 centímetros. E a parte de trás vai ser 4 centímetros, ok? Pro tamanho G, a frente é 6 centímetros e para a parte de trás, 5 centímetros. Pro tamanho GG, a frente é 7 centímetros, a parte de trás é 6, ok? E aí a gente vai completar o restante dos centímetros quando eu voltar, porque tem uma diferença. Então, olha, por exemplo, eu vou fazer aqui o meu, né? Que é pro tamanho M. Eu tenho que trabalhar mais algumas carreiras para poder atingir 4 centímetros.
Então, eu vou trabalhar aqui e retorno com vocês quando eu finalizar os meus centímetros necessários. Lembre-se de fazer o necessário para o seu tamanho que você está confeccionando, tá? Pronto, amigas, fiz aqui 4 centímetros, tá? Lembrando que se você tá fazendo o tamanho M, você tá fazendo igualzinho eu, certo? As mesmas medidas. Mas ao longo do vídeo eu tô te falando tudo pra fazer o G e o GG, tá? Então não tem desculpa, amiga, pelo amor de Deus. Virei aqui e essa carreira especificamente, que vai ser a quinta carreira minha, tá? No caso, porque o meu ponto é quase 1 centímetro. Vou até mostrar pra vocês aqui, tá? Olha, bem aqui, ó. Ó, certo? Ó. Então, como eu preciso de 5 centímetros aqui, mas eu tive que fazer 4, porque é o que eu preciso necessariamente para completar aqui agora, ó. Então, essa próxima carreira, eu já vou começar a diminuir aqui essa parte de trás, tá? Olha, então aqui eu vou subir, observem, 1, 2. Eu vou laçar o fio, no próximo ponto eu vou introduzir, puxo aqui meu fio, tenho 3 laçadas na agulha, ok? Tiro aqui as 2 primeiras, tenho 2 laçadas, certo? Tiro aqui, ó, essas 2. Então, aqui eu fechei 2 pontos juntos. Laço meu fio, trabalho ponto sobre ponto. Caso você queira diminuir de outra forma, não tem problema, tá? Se você for do time que diminui pulando um ponto da base, tudo bem. Mas é porque eu não gosto muito daquela abertura que fica, tá? Com esse tipo de diminuição. Mas cada um usa a técnica que sabe, ok? Gente, cheguei aqui nos 2 últimos, olha. Tem esse aqui e esse próximo para trabalhar, né? O que a gente vai fazer? A gente precisa fechar os 2 juntos igual aqui no começo. Então, o que eu faço? Laço meu fio, olha, no penúltimo eu vou introduzir aqui minha agulha, tenho 3 laçadas na agulha, tiro essas 2 primeiras, fico com 2 na agulha. Laço meu fio novamente, pego aqui o último ponto, ó, tiro as 2 primeiras laçadas, fiquei com 3 na agulha, aí aqui eu tiro todas de uma vez. Então, fechei eles juntos. Viro o meu trabalho. Ó. Vou subir 1, 2 correntinhas novamente, laço meu fio. Esses 2 pontos que eu acabei de fechar junto, ele vai valer por 1 apenas. Então, aqui, ó, tá equivalendo por esses 2 pontos. Então, fiz 1, 2 correntinhas, lacei. No próximo ponto, vou introduzir aqui 3 laçadas na agulha. Tiro essas 2 primeiras. Tendo 2 laçadas, tiro todas de uma vez. E aqui ponto sobre ponto. E aqui a gente vem trabalhando, ó, os aumentos. Os pontos sobre pontos, desculpem. Nada de aumento, tá? Ponto sobre ponto. Você sempre tem que lembrar que aqui no final, esses 2 pontinhos aqui, ó, da carreira anterior, eles valem por 1. Então, eu já cheguei aqui no penúltimo. E eu faço o seguinte, laço meu fio. Nesse penúltimo, eu vou introduzir aqui, tiro as 2 primeiras laçadas. Laço meu fio e aqui nesses 2 pontos que valem por 1, aqui no topinho, vou introduzir, tiro as 2 primeiras laçadas, depois tiro as 3 de uma vez. Eu viro meu trabalho novamente e vou repetir a mesma coisa. Ó. Certo? Então, a gente vai basicamente fazer esse tipo de confecção aqui, até diminuir aqui uma parte bem considerável, ok? Sempre dessa forma. Eu gosto muito desse tipo de diminuição porque ele não fica com aquela abertura na lateral, tá? Que é geralmente aquela que a gente pula um ponto, né? Aí já faz no próximo.
Eu não gosto muito, tá bom, gente? Mas aí fica a critério, como eu disse. Cheguei aqui no final novamente, fiz um, fiz o outro, 3 laçadas, tiro todas de uma vez. Viro o meu trabalho. Tirei 2, ponto sobre ponto, até chegarmos do outro lado. Olha, e como vai diminuindo bem legal, ó. E fica mais uniforme também, tá? Na minha opinião. Cheguei aqui no final, ponto sobre ponto. Certo? Ó. 2 correntinhas. Pego o próximo ponto, tirei de 2 juntos. Trabalho ponto sobre ponto aqui. Cheguei aqui no penúltimo, trabalhei metade, pego os 2 últimos, trabalho metade e os 3 juntos. E aí, gente, é basicamente isso. Se você estiver fazendo tamanho G e GG, é o mesmo trabalho, tá? A questão aí é que vocês vão ter que diminuir um pouco mais, porque tem mais pontos na base de vocês, tá bom? Olha. Aí você diminui assim, ó. Olha como a diminuição fica bem bonita. Vou posicionar aqui pra vocês visualizarem melhor. Olha, fica bem interessante nesse tipo de diminuição. Aí você vai diminuir o tanto que você quiser, certo? No meu caso aqui, eu ensinei o tamanho PPIP 4 pontos, tá bom? Se eu não tiver enganado. Porque eu já gravei já faz uma semana a aula, né? Mas foi 4 pontos. Pro tamanho M e restante dos tamanhos, eu sugiro essa quantidade que já tá aqui no meu fio, olha. Como vocês podem ver aí. Então eu viro o meu trabalho, subo 1, 2, 3 correntinhas agora. E aqui eu faço ponto em cada ponto da base. E aí vocês vão ver quantos pontos a gente fica. Ó. Então eu tenho aqui 5 pontos. Certo? Ó. É basicamente isso aqui. Pro tamanho PPIP, essa parte aqui fica bem mais fina, tá? E essa aqui é a diferença também dos tamanhos mais grandes, né? No caso, o M, G e GG. Ele fica um pouco mais grossinho mesmo. Ó. Opa. E aqui eu vou repetir pelo menos 4 ou 5 carreiras apenas ponto sobre ponto. Isso aqui fica muito a critério. Por que eu falo que fica a critério? Porque depende se você quiser a sua taça maior ou menor, tá? Então, por exemplo, se você fizer mais carreiras, ele fininho, a sua taça fica menorzinha lá em cima. Se você fizer aqui 4, 5 carreiras, a sua taça, que é aquele desenho que fica aqui atrás, ela fica bem maior, tá bom? Então, eu fiz aqui 1, 2. Vou fazer aqui mais 2 carreiras. Gente, eu fiz aqui, olha, 1, 2, 3, 4 carreiras, tá? Vou pegar aqui pra ver quantos centímetros eu fiquei. Ó, 4 centímetros, perdão. Deixa eu tirar aqui. Olha, contando daqui, tá? Ó, 4 centímetros, certo? Eu sugiro pra vocês a mesma quantidade, tá? Ó, aí ele fica desse jeito, ok? Lembrando que isso aqui, ó, estica depois, tá, gente? A partir daqui, a gente vai começar a fazer os aumentos. Então, a gente vira o trabalho para começar o aumento. Eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Laço meu fio. No próximo ponto, eu faço o meu aumento.
Subir 3 correntinhas, um aumento. Aí aqui eu faço um ponto sozinho. No penúltimo, trabalho um aumento. Opa. Aí no último, um ponto. Ok? Então aqui vai depender da quantidade de correntes que você deixou, né? De pontos que você fez, no caso. E quantos centímetros é necessário aqui para essa parte de trás? Você vai repetir a mesma quantidade de centímetros da parte da frente. Então, se você está fazendo para o tamanho M, é 21 centímetros na parte de trás também. Para o tamanho G, 22 centímetros e meio. Ou 22, né, se você preferir. E para o tamanho GG, 23,5 ou 24, tá bom? Mas se você quiser fazer menor, não tem problema, porque como vai ter o elástico também, ele acaba ajustando o teu corpo, tá? Então, tudo isso leva em consideração. Olha. E aí, quando você iniciar esse aumento aqui, tem uma diferença aqui, tá? A gente vai fazer 1, 2, 3 correntinhas, vai lançar o fio, e para essa taça ficar um pouco maior, a gente vai fazer um aumento com 3 pontos. Então, faz aqui no segundo ponto, ao invés de 2, 3 pontos. Aí, trabalha ponto sobre ponto, normalmente. Chegou aqui no penúltimo. Trabalha 3 pontinhos também. E pega o último ponto, claro, para não perdê-lo, certo? Olha. Ok? Isso aqui é para ajudar a abrir mais a taça do teu biquíni, tá bom? Deixa eu posicionar aqui certinho. Ó, fica mais ou menos assim. Certo? Aí ele vai abrir aqui. E você trabalha nesse formato pelos centímetros que você precisa. Muito simples, né? Ó, sobe 3 correntes. No segundo ponto, eu faço um aumento com 3 pontos, ao invés de 2. Faz ponto sobre ponto normalmente. Chegou no penúltimo. Faço aqui o meu aumento com 3 pontos. E pego o último ponto. Sem apertar muito ele, ok? Olha, e ele vai abrindo assim, tá, gente? Super simples, tá? Olha, fica desse jeito. Certo? Eu vou fazer o meu aqui, até atingir aqui certinho a marca aqui de cima. Ok? Vocês vão fazer o de vocês, aí eu retorno para darmos continuidade aqui ao nosso tutorial. Espero que vocês estejam gostando, tá? Então, se você estiver gostando, dá uma pausa no vídeo e fala assim: professor, tu tá arrasando demais, eu quero outra aula. Aí tu comenta o nome da aula que tu quer, certo? Ah, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Que é de graça e você tem acesso a conteúdos maravilhosos. Tá bom, meus amores? Então, já eu volto com a base finalizada. Gente, eu tive que mudar aqui o ângulo da posição da câmera porque aquele outro jeito não tava conseguindo fazer aplicação, tá bom? Tava ficando meio estranho porque eu tava saindo muito de dentro da filmagem e aí vocês não iam conseguir visualizar melhor. Então eu posicionei assim novamente só pra melhorar pra vocês, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, você vai pegar aqui o seu fio. Olha, você vai dar uma laçada, a laçada de sempre, tá? Aí você vai começar aqui pelo fundo da sua peça, tá? Então, você vem aqui em uma pontuação. Ó, você vai puxar aqui. Você vai pegar o seu elástico, vai posicionar ele. Ó. Pode ficar com um pouco de excesso aqui, mas depois você vai cortar. Então, se você quiser deixar menos excesso, tudo bem. Aí você faz um ponto baixo. E você vai caminhar em pontos baixos por toda essa volta. Só que você não vai pegar aqui dentro, ó. Aqui ao lado. Você vai pegar entre a pontuação, ó.
abaixo, ok? Que no caso é o segundo ponto aqui dessa lateral. Você vai pegar entre a pontuação, não é entre um ponto e outro, certo? É importante falar para você não apertar muito esse ponto, para ele não ficar todo esticado, tá? Então você vem fazendo assim, ó, com toda a leveza possível, que é para não danificar a sua peça. Fez aqui alguns pontinhos, o que que você tem que fazer? Olha, você vai olhar aqui atrás, e se ele tiver assim aberto, você pega aqui, ó, o lado do elástico, e você vai puxar, mas bem de leve, para fechar aqui essa pontuação. A ideia aqui é apenas deixar essa pontuação fechada. Não é para ficar aquele assim, todo embabadado, tá bom? Porque senão você não vai conseguir fazer a costura do forro depois. E inclusive, se você quiser fazer a costura do seu forro, já tem um vídeo disponível aqui no canal somente do forro, tá bom? Que vai te ajudar bastante. Então, quando você terminar a sua peça aqui, você já corre lá para forrar o teu biquíni. E lá eu já tô ensinando ele com o elástico na própria peça, ok? Então, continuando aqui, olha. O meu elástico tá todo enrolado aqui, gente, desculpa. Olha, continuando aqui. Você vai sempre pegar na pontuação, ó, que tá lá embaixo, ok? E entre o meio da pontuação, não é entre um ponto e outro. É bem em cima da pontuação mesmo, tá? Pra ser mais claro, ó. E vai ficando assim. Aí você vira aqui, vê se tá muito aberto, puxa um pouquinho, ó. Mas bem de levinho mesmo, tá? Ó, só pra ficar certinho. E aí eu faço a aplicação assim. E aí, como vocês viram, né, eu falei pra vocês, eu troquei a agulha, por quê? A agulha 1,75, se eu continuasse com ela, funcionaria, só que eu demoraria muito mais. E ela aperta bastante, tá? Eu tô falando aqui com base na minha pontuação, que é muito apertadinha. E aí, pra mim, não faz sentido, porque ela fica muito, muito apertada. E eu não consigo trabalhar direito. Por isso que eu troco a agulha. Então, isso aí já é uma dica pra vocês, tá? Às vezes, só você trocar a agulha já ajuda bastante. Olha. E aí, ó, eu vou fazendo assim, tá, pessoal? Não tem muito mistério, não. Ok? Mas tem que ser feito devagar. Se você gosta do meu trabalho, me acompanha lá no Instagram, né? E quem não acompanha já pode me seguir, @marcosjuniorcrochê. Lá eu mostro, gente, olha, até mostrar aqui pra vocês. Olha, eu mostro aqui bem de pertinho, que é pra vocês verem os detalhes certinhos, tá? E lá no Instagram também mostro todos os detalhes hoje em dia, gente, que é pra você ver, ó, que o que eu ensino na aula dá super certo, ok? Então, tendo explicado isso aqui pra vocês, mostrado aqui a melhor maneira de fazer, tá bom? Claro, se você quiser testar de outro jeito, com outro elástico, não tem problema algum, ok? E vocês observem que eu não tô botando o elástico muito aqui na lateral. Observa que ele tá um pouco escondido aqui atrás do ponto? Então, tem que levar isso em consideração também, tá? Porque ele ficando um pouco escondido, até a melhora de você fazer a aplicação, ó, fica mais confortável. Aí você vem aqui, puxa bem de leve, tá? Não é pra dar aquele puxão pra peça ficar assim não, ó. Certo? Eu vi nos comentários do vídeo anterior, do tamanho PPP, que as meninas falaram que elas pesaram demais na hora de puxar e ficou bem encolhidinho. Mas a ideia não é essa não, tá? Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Fica feio só pra tirar foto, tá? Mas o caimento também fica perfeito, ok? Mas se você vende crochê, você vai tirar foto do seu crochê antes, né? Então é interessante que ele tenha uma aparência bonita, porque senão quem que vai querer comprar? Ninguém, né, pessoal? Olha, e fica bem bonito, né, gente? Não tem como dizer que não. É um acabamento muito bem feito, tá? Reforçando a ideia com vocês, faça devagar o seu acabamento de elástico, para ele não ficar feio. Por favor, gente, tenham paciência com o biquíni de vocês, tá bom? É uma obra de arte, né? E quem vende tem que ter paciência para entregar uma peça bonita pro cliente, para cliente, certo?
Porque senão como é que você vai querer cobrar o preço justo se você não tem paciência você mesmo de fazer uma peça boa? Aí não dá, né? Aí não tem como defender. Olha, então eu vou fazer aqui toda essa volta. Olha aqui, eu vou botar 2 pontos. Por quê? Porque quando começa a ficar aqui, olha, nessa subida, pode dar uma diferença. Então, às vezes, você vai ter que colocar 2 pontos, tá? Só pra não ficar muito repuxado, ok? Mas aí você vai ver isso no olhômetro, tá? Porque isso é mais questão técnica da pessoa mesmo. Se eu vejo que vai repuxar muito só com ponto, aí eu coloco 2 só pra ficar bem alinhado. Quando eu chegar aqui nos cantinhos, eu vou retornar com vocês pra mostrar como é que eu faço. Os cantinhos aqui que eu digo. Então, eu vou fazer aqui toda essa volta, vou fazer aqui e retorno com vocês pra fazermos aqui. Que é pra vocês visualizarem como é que fica aqui desse lado, ok? E aí eu ensinar vocês esse outro, certo? Então, vamos lá. Façam com cuidado aí, que já já eu retorno. Gente, olha, eu voltei aqui pra fazer esse lado com vocês, tá? Eu ia fazer aqui ele sozinho e depois eu retornaria pra fazer aqui com vocês, mas eu resolvi fazer antes. E aí eu segui a mesma didática e olha como é que ficou, tá? Pra não ficarem com dúvidas. A parte de dentro fica assim, ok? Olha, inclusive, essa estrutura que fica bem aqui na lateral, ela já serve como a base para delimitar o forro depois, ok? Lembrando que a aula do forro já está disponível aqui no canal. É um tutorial completinho, gente, que eu mostro todos os detalhes e segredos para fazer um forro bem perfeitinho, certo? E ele é com costura invisível, tá? Então, pessoal, olha, fazendo aqui com vocês, ó, vou fazer aqui essa volta para vocês entenderem como é que funciona. Então, teci aqui, aí eu faço aquele esquema. Puxo bem de levinho aqui, que a ideia só é unir os pontos e não ficar todo embabadado, ok? Olha, continua aqui. Fiz um. Eu não conto muito aqui, gente, por exemplo, faça tantos pontos nesse local. Não faço isso não, tá? Ó, aí puxo. E aqui no cantinho, eu faço, ó. Observe, ó, eu vou dobrar o elástico, olha. Agora, pra ele vir para cá. Então, ele ficou com essa dobrinha aqui no canto. E eu vou tecer, ó, aqui nesse cantinho. Então, eu fiz um ponto, fiz outro, fiz 3. Aí, eu puxo um pouquinho, seguro aqui, tá? No cantinho. Puxo um pouquinho, que é pra não ficar torto aqui, ok? Aí, eu posiciono minha peça, olha, porque agora eu vou tecer aqui na parte de cima. Então, eu posicionei minha peça, vou fazer um ponto a mais aqui, pra ficar bem fechado. Aí, aqui é ponto sobre ponto. Como vocês sabem, né? Ó, nessa parte aqui é ponto sobre ponto. Você só vai repetir a pontuação de baixo. E, claro, tem que fazer o mesmo esquema. Aqui eu sugiro você fazer 3 ou 4 pontos. Aí, posiciona e puxa aqui bem de leve mesmo, ó. Aí, ele vai ficar desse jeito, certo? Então, olha, fica bem legal. Ó, ok? O acabamento fica bem perfeitinho. Foi mal, gente, que o elástico tá todo torto, porque eu tirei ele da taubinha, né, que ele vem. Aí ele tá todo enrolado aqui. Mas é simples, pessoal. Apenas ponto sobre ponto. Faz 3, 4 pontos, puxa um pouquinho pra unir essa pontuação, ó. Mas eu puxo bem de levinho, tá? Não puxo assim tudo de uma vez, não. Ok? Então, vocês já sabem como fazer o cantinho, né? Então, todo cantinho a gente vai trabalhar basicamente da mesma forma. Ok? E aí, eu vou fazer o meu aqui, né? Olha. Aí, eu já vou fazer desse lado aqui. Aí, eu retorno aqui, ó, fazendo tudo como eu expliquei aqui desse outro lado. Chegou aqui, novamente, ó.
Nessa parte aqui é a mesma coisa, a gente não muda absolutamente nada. Quando chega aqui, a mesma coisa, você pega sempre entre o meio do segundo ponto. Faz aqui tudo no cantinho, faz o cantinho como eu ensinei, no outro cantinho, a mesma coisa, retorna aqui. E quando chegarmos aqui, eu volto com vocês pra gente fechar junto esse trabalho, tá? E vocês verem exatamente como é que eu faço os arremates finais. E aí, em seguida, vamos para a aplicação das alças. Lembrando, não irei ensinar você a colocar forro nessa aula. Por quê? Porque já tem uma aula completa de tutorial de como aplicar o forro. Então, não há necessidade de eu fazer um aqui com vocês, se a aula vai servir para esse modelo, ok? Eu vou deixar o link na descrição, escrito forro, e aí você só clica lá e faz o seu, certo? Então, olha, vou continuar minha peça aqui e já retorno com vocês para irmos para as próximas etapas. Meus amores, eu retornei aqui para mostrar para vocês essa parte aqui, tá? Só para não haver dúvidas mesmo aí para vocês, tá bom? Olha, mas eu pego aqui no segundo ponto, exatamente como eu venho fazendo por todo o trabalho, ok? E claro, sempre com muito cuidado, né, gente? Eu só retornei mesmo porque eu achei que alguém ia ficar com dúvida nessa parte, né? E aí, ó, puxa aqui normalmente, vejo se tá bem ajustado aqui atrás, ó. Ok? E fica assim, ó, certo? Então eu só vim mesmo pra reforçar com vocês. Então, pessoal, eu tô chegando aqui no final e voltei aqui com vocês pra finalizarmos juntos, tá? Essa parte aqui, ó, a gente vai cortar um pouco do excesso depois, certo? De esconder aqui, ó, o máximo que a gente conseguir. Então, ó, continuando aqui o meu acabamento. Vamos lá. Vejo como é que tá aqui atrás. Ó, e tá faltando aqui bem pouquinho, né? O que que a gente vai fazer? A gente tem que lembrar que depois que a gente tecer aqui, a gente tem que esticar um pouco esse fio. Então, a gente já vai fazer o quê? A gente já vai cortar um pouco ele, olha. Pra não ter muito excesso, ok? Então, ó, vocês viram que eu cortei bem pequenininho, certo? E tá pra fechar aqui, ó. Aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a cola. Tá bom? Olha. Vou aqui alongar o meu fio pra ele não perder minha pontuação, ok? E aqui tem que ter muito cuidado, tá? Pra você não colar o seu fio, o fio aqui do seu crochê. Ó, e aqui é o seguinte, você tem que lembrar que depois você tem que esticar aqui. Então, você corta esse outro lado aqui, esse excesso também bem rente, ok? Mas quando é que você faz isso? Apenas quando você colar aqui essa parte nessa, certo? Então, você tem que posicionar, ó, bem certinho aqui. Pega a sua cola. Essa cola que eu uso, ela é número 3, tá, pessoal? É aquela um pouco mais emoliente. Ela não é tão líquida, porque a líquida eu acho que é muito complicado de trabalhar com ela, olha. E eu vou posicionar, olha, aqui rente ao elástico. E aí, o que que acontece? Eu tenho que deixar secar bem aqui pra poder cortar esse excesso depois. Quando seca isso aqui, gente, aí é graça, tá? Porque ele não solta não, só se realmente a pessoa vir aqui exatamente onde tá e pegar alguma coisa pra descolar, tá? Mas ela não descola, gente. Eu tô falando isso porque eu já fiz modelo, já pedi pra minhas amigas testarem, né? Pra poder me falar como é que funciona e tal. E realmente ele não solta, tá bom? Olha, aí ficou esse excesso. Enquanto tá descansando aqui, olha,
vocês já, né, devem ter preparado a florzinha de vocês. Se você não fez sua florzinha, né, que é pra ficar bem na frente do biquíni, como eu mostrei lá no começo do vídeo, assim, né, que fica, aí você pode fazer, porque tem um tutorial separado aqui apenas dessa florzinha, que é de aplicação. Aí você diz, Júnior, eu não quero botar florzinha no meu. Aí você não coloca, não tem problema não, tá? Mas o meu modelo, né, foi feito para ser desse jeito, mas isso fica sempre a critério, obviamente. Mas caso vocês queiram, tem a aula separada dessas flores. E aí você pode fazer tanto ele, né, na mesma cor, para ficar igual, ou colorido, como vai ser aqui o nosso caso, certo? Enquanto eu tava falando com vocês, olha, nem pulei aqui o vídeo, tá? Ele secou aqui. O que que acontece? Esse excesso você vai cortar, olha, e ele vai ficar assim, ok? Aí você vai posicionar aqui para poder, olha, esconder aqui o que está faltando. E aí você termina aqui essa conclusão, olha, do jeito que eu venho ensinando para vocês, tá? Tem que fazer um ponto aqui mais cauteloso, digamos assim, sem muita pressa, para cobrir bem esse elástico. Olha, então eu cheguei aqui. Quando eu chegar aqui, o que que eu faço? Eu vou já cortar o meu fio, tá? E eu coloquei bastante excesso, como vocês viram aí. Aí eu puxo, certo? Quando eu puxar meu fio, pego minha agulha de tapeceiro, tá? É ideal a agulha de tapeceiro, gente, porque ela não danifica a tua peça, ok? Porque a pontinha dela não é tão ultra fina. Aí eu venho aqui, ó. Aqui, ó, abaixo dessa pontuação, certo? Que é o primeiro ponto baixo. E retorno, ó, com o meu fio ali pra trás. Ok? Da onde o meu fio tá saindo, eu pego aqui, ó, essa minha agulha e coloco, olha, bem dentro de onde está saindo o meu fio. E puxo. Ok? Que é pra fazer o efeito das correntinhas aqui em cima. E aí, meu povo, o que que eu faço? Eu venho escondendo já esse fio. Olha, fiz pra cá e agora eu vou retornar. No sentido aqui de baixo, pra quê? Pra esconder essa parte aqui da frente, olha. Porque quando a gente coloca a cola, não vai ter como esticar depois, né? Por isso que a gente faz bem pequeno o corte. Aí a gente pega esse fio dos arremates. Aí você retorna entre a pontuação aqui. Olha. E esse fio, você vai passar ele por dentro aqui, olha. Dessa pontuação. Ó, aqui do elástico. Certo? Então é bem fácil, gente. Pode não parecer fácil de primeiro momento, mas depois que você pega essa prática, aí você já faz direto, tá? Olha, mas é basicamente isso que a gente trabalha. E a aplicação de elástico, como vocês podem ver, fica bem certinha. Aí você esconde bastante, né? Óbvio. Corta seu fio. Ok? Esses excessos aqui, olha, se você quiser, você vai esconder um pouco mais eles. Então, posiciona aqui. Ó. Esconde também entre aqui o elástico e o crochê. Só pra dar um pouquinho mais de segurança, né? Ajusta aqui, ó. E corta. E a nossa base tá pronta, gente. Olha. Ok? Aí você vem aqui dar essa leve puxada, tá? Mas tenha muito cuidado, olha.
assim, ok? Só pra unificar aqui os pontos e acertar algumas coisas. Aí, ó, faz assim, certo? Ó, mas com cuidado, tá? Por favor. E é isso. Eu vou segurar aqui a parte de baixo só pra esticar pra vocês verem, ó. Estão vendo? Ok? E aí a gente tem a nossa base completa para o tamanho M. Né? Claro, se você fez adaptação, né, dos centímetros pro G, você já terminou. Se for pro GG, também. Ok? Cada um, ao longo do vídeo, eu expliquei cada centímetro para cada tamanho especificamente. O nosso aqui da aula específica é tamanho M, mas eu repassei os centímetros ao longo do vídeo todo. Tá bom? Então, se você pulou e fez esse aqui, por exemplo, pro tamanho G. Aí no final você vai dizer, ai, Júnior, eu fiz aqui igual o teu pro tamanho G e não deu. Mas é claro, eu tô ensinando o tamanho M. Eu te passei as medidas, e aí você quer fazer a mesma que eu tô fazendo aqui? Aí não dá, né? Você tem que fazer exatamente como eu te expliquei durante o vídeo todo. E usando as medidas que eu te repassei, ok? Olha, mas, gente, fica um escândalo esse biquíni, tá bom? Olha isso. Eu tô pensando em gravar ele com a lateral fechada, tudo bonitinho. Tô vendo até um modelo específico. O que vocês achariam de uma aula dessa, com a lateral toda fechada? Mas não sairia agora, tá, gente? Porque eu tô aqui ainda muito ocupado com outras coisas, tá? Mas comenta aí se você gostaria de uma aula dessa. E aí, a partir do momento que você finalizar sua base, você vai fazer as alças, né? Que é praticamente para finalizar. E aí, vamos trabalhar aqui, né? As alças por enquanto, ok? Então, vamos lá. Meus amores, antecipei aqui as alças, né? E vim fazer a última com vocês, porque o esquema da alça é igual para todos, tá? Olha, então eu pego aqui, faço uma laçadinha, certo? E eu tenho que posicionar essa alça com que a forma venha aqui, ó, da parte que tá subindo e um pouco da parte de cima, tá? Então, eu posiciono geralmente aqui 5 pontos. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Nessa lateral. Pra poder pegar a parte de cima. Ó, tá? Pode ser aqui embaixo. Isso fica a critério. Eu vou fazer nessa de baixo aqui pra vocês terem uma melhor visualização. Então, eu fiz aqui, vou subir 1, 2. Quando eu for laçar meu fio, eu já vou pegar aqui, ó. No próximo ponto, tiro as 2 primeiras laçadas. Laço meu fio novamente no próximo ponto, tiro as 2 primeiras laçadas. Novamente, no próximo, as 2 primeiras laçadas. Mais uma vez, as 2 primeiras laçadas. E eu fico com 5 laçadas aqui na agulha e tiro todas de uma única vez. Olha, então vocês vão observar que eu peguei aqui, ó, um ponto em cima, aí peguei aqui a lateral e a lateral que está subindo, ok? Esse fio aqui, eu já escondi ele, eu puxo aqui, porque depois vamos utilizar, não corta ainda, tá? Fez aqui esse primeiro trabalho inicial, você vai subir 1, 2, 3 correntinhas. Laça o fio por dentro aqui, ó, dessa mesma alcinha. Eu coloquei minha agulha, certo? Vou puxar aqui, ó. Tirei 2 pontos, tenho 2 laçadas na agulha. Laço meu fio novamente. Retorno aqui dentro. Puxo, tiro as 2 primeiras laçadas. Tenho 3 na agulha. Tiro todas de uma vez. Subo 3 correntinhas, laço meu fio. Nessas 3 alcinhas da frente, puxo e faço um ponto alto. 3 correntinhas, nessas 2 alças da frente, outro ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio, nas 2 alças da frente, um ponto alto. E a gente repete esse mesmo trabalho até atingir os centímetros que a gente necessita, tá? Então, tem gente que gosta de bastante, tem gente que não gosta de tanto, e aí isso fica a critério. Eu vou fazer aqui uma parte, quando eu for voltar, aí eu retorno com vocês para voltar junto com vocês,
né? Caso vocês tenham dúvida de como fazer isso, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu e já retorno aqui com vocês quando eu fizer o centímetro, tá? Que fique bom pra explicação funcionar. Gente, fiz aqui um centímetro considerável para explicar bem para vocês. Olha, então quando você fizer a sua alça, o que você vai trabalhar? Chegou no final, você vai fazer 1, 2, 3 correntinhas. Você vai voltar, olha, aqui onde você subiu, olha, pelas alças da frente, vai introduzir a sua agulha aqui, vai puxar e fazer um ponto baixíssimo. Trabalha 3 correntinhas, novamente, nessas 2 alcinhas, ponto baixíssimo. 3 correntinhas, nessas 2 alcinhas da frente, ponto baixíssimo. E esse aqui é o seu trabalho até retornar aqui no início, ok? Olha, e fica desse jeito, né? Fica bem legal essa alcinha. Ela fica super resistente, tá? Firme mesmo. E ela é super versátil, funciona para várias peças. E até para você fazer ela de cordão de amarração, se for o caso. Então, eu vou fazer aqui. Chego ali no final, retorno para mostrar como é que eu faço esse acabamento, tá? E vamos para a aplicação de flores a seguir. Então, cheguei aqui no começo, olha, tô trabalhando exatamente como eu expliquei pra vocês, 3 correntinhas e um ponto baixíssimo, tá? Aqui, olha, você vai fazer 3 correntinhas e vai prender aqui em cima, ó. Ponto baixíssimo. 1, 2, vê se funciona bem. Faz 3, caso precise. Fecha com ponto baixíssimo. Aqui você vai cortar o seu fio, tá? E vai puxar aqui, ó. Então, você vai terminar bem próximo, olha, daquele fio do início. Nesse fio do início, você vai dar aqui os nozinhos. Que é pra deixar um pouco mais seguro, ok? Vai pegar aqui a sua agulha. E vai esconder esse fio. Olha. Aqui por dentro. Do trabalho, ok? Do outro lado a mesma coisa. Bota aqui o fio na agulha. É interessante que vocês procurem essa agulha específica, tá? Pra trabalhar, porque ela não danifica os pontos, como uma agulha comum, né? Que tem a pontinha bem fina. Olha. E aí você consegue trabalhar aqui entre a pontuação. E esconde aqui o fio, ó, por entre ela, ok? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é sempre pular um pontinho aqui e retornar. Porque eu acho que fica mais seguro, tá bom? Só toma cuidado pra te não puxar muito essa peça, ok? Ó. Aí, o que você faz? Corta aqui os excessos. Sem medo de ser feliz. E aí, a sua base tá pronta. Como eu falei, você pode utilizar assim, ela sem as flores, né? Mas pro Biquíni Carla eu elaborei ele com flor. Mas se não quiser, não tem problema. E aí você pode fazer a cor igual, ok? Mas no meu caso, eu vou trazer aqui uma outra proposta, então eu queria deixar ele mais colorido. Olha, e fica um charme, né, gente? Ai, eu amo. Tá bom? E pra costurar a flor aqui, como é que faz? Muito simples. Lá na aula que eu fiz separado pra vocês dessa flor especificamente, eu ensinei ela e no final eu disse pra deixar esse fio aqui, ó, ok? Lá você vai entender. Então,
corre lá, faz as tuas, caso você queira. E você vai entender benzinho. Aí eu vou pegar esse fio e vou posicionar aonde eu quero a minha flor. Olha, e eu vou deixar ela aqui bem rente aqui nessa alça. Ok? E pra mim fazer a costura, como é que eu faço a costura? Eu faço a costura, olha, aproxima aqui o máximo que eu puder pra vocês. Ó, pegando aqui no ponto da frente e levando aqui pra flor. Se você fizer a costura e a flor com os fios idênticos, fica muito mais fácil, tá? Mas no meu caso aqui, como eu tô utilizando uma cor diferente, tem que ter todo esse cuidado de pegar a pontuação aqui somente pela frente, ó, ok? Porque quando a flor é igual ao biquíni, você coloca assim, ó, aqui por trás, que não vai ter problema, entendeu? Mas quando é assim, tem que ser costurado desse jeito. Aí você retorna aqui, olha, posiciona entre a pontuação, somente nesse sentido aqui que vai ficar mais escondido pra gente. Ok? Olha, não é pra botar o fio aqui pra trás, tá? Se for de outra cor, porque senão não fica legal. Olha. Certo? É basicamente isso, tá? Olha, ok? E aí você vem fazendo essa costura aqui por toda essa volta. Fez essa costura, escondeu bem o fio, né? Tenta dar um nozinho aqui por trás, tá? O nozinho é basicamente assim, ó. Tenta fazer aqui pra vocês, pra não ficar dúvidas, olha. Você vai puxar aqui o fio, ó. E você vai tentar dar um nozinho aqui entre essa própria pontuação aqui de trás. Pra poder segurar a tua flor um pouco mais, tá bom? Ela já vai ficar segura porque ela tá sendo costurada, tá? Deixa eu colocar aqui porque saiu o meu fio. Olha. Então, aqui eu vou tentar dar um nozinho, ó. Mas não puxa muito pra não danificar o teu biquíni. Ó. Dei um nozinho, tô puxando de leve e continuo a costura pra poder ficar mais seguro. Não tá confiando na costura, mas ainda assim você vai fazer toda ela e utiliza quase todo o seu fio, tá? Deixa bem pouquinho. E se for o caso, e se você for adepto de cola, você vai botar a sua cola aqui nas pétalas, pressiona bem até secar, certo? Se for o caso. Olha. Ok? A costura é feita desse jeito. Eu vou costurar o meu aqui e já retorno com ele finalizado, certo? Meus amores, biquíni finalizado. Essa foi a aula de hoje, tá bom? Em tamanho M, ok? E durante o vídeo eu te disse todas as explicações para fazer o G e GG. E esse aqui é o tamanho P, tá? Tem a aula separada dele aqui no canal. Se você quiser forrar a sua peça, para deixar ela assim, com esse acabamento perfeito, a aula também tá separada. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo para vocês, gente. Aula da florzinha, aula do biquíni, a parte de cima. Eu fiz o molde aqui desse rosa pra vocês terem uma noção de como fica, tá? Mas eu vou utilizar esse aqui pra fazer um cropped, então se liga aí que em breve vai sair uma aula aqui no canal de cropped, já utilizando essa rosinha, ok? Olha, e claro, tem mais inspirações pra vocês. Lembrando que a aula da parte de cima tá disponível também aqui no canal, certo? Olha que lindo, gente. Ok? Então eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Eu tô meio doente, então desculpa estar na correria aqui, mas é porque eu tenho que falar um pouco mais rápido por causa da minha voz. E é isso. Se você gostou da aula, deixa um comentário, que isso ajuda bastante. Se inscreva que se você não for inscrita, certo? É de graça. E se você tiver alguma sugestão de tutorial, você pode comentar aqui embaixo o tutorial que você quer, que eu posso ver a possibilidade de fazer. Quem quiser me seguir no Instagram, @marcojuniorcrochê. Eu tô sempre postando as novidades por lá, tá bom?
E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.